O sagrado e o reverso do sagrado. Tradição versus traição. A alma transgressora e a força poética das antigas escrituras. Religião na literatura é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Ele vai da sabedoria comum ao saber culto com agilidade admirável. Seus textos usam os ensinamentos das Escrituras e da tradição judaica para propor a reflexão sobre os assuntos mais íntimos e perturbadores da existência. Newton Bonder é rabino formado em engenharia mecânica pela Universidade de Colômbia e doutor em literatura hebraica pelo Jewish Theological Seminary. Reconhecido internacionalmente com livros lançados nos Estados Unidos e Europa e ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Religião, Newton Bonder trata das profundas conexões entre o traidor e o traído, entre o santo e o transgressor, em seu livro A Alma Imoral, sucesso também no teatro, com a adaptação de Clarice Nisquier. Para conversar sobre A Alma Imoral e outros livros do autor, nós viemos encontrá-lo na Sinagoga da Congregação Judaica do Brasil, da qual é líder espiritual. Newton Bonder, o que é a nossa alma, hein? O que diferencia corpo, mente, alma? Eu trabalho nesse livro, Alma Imoral, essa linguagem que o ser humano tem, de que ele tem dois aspectos. Uma essência material, física, né? E uma essência imaterial. Por corpo eu chamo aquilo que tem a ver com o desejo de se preservar. Nosso corpo é uma luta constante. A cada momento nós temos um sistema imunológico tentando nos defender. E existe em nós um outro elemento que, ao invés só de se preservar, ele quer arriscar. E a história do ser humano, como descrita no texto bíblico, começa justamente assim, que é esse desejo por novos horizontes leva Adão e Eva a transgredirem, a não ficarem circunscritos às leis, ao que o paraíso determinava. E o texto bíblico apresenta isso de uma forma muito bonita. Segundo o Antigo Testamento, também conhecido como primeira grande parte da Bíblia cristã, Adão e Eva formaram o primeiro casal da humanidade. Uma nova espécie criada diretamente por Deus. Sendo Adão criado a partir da terra e Eva a partir da costela de Adão. Eva e mais tarde Adão teriam comido o fruto proibido da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e, por isso, toda a humanidade ficou privada da perfeição e da perspectiva de vida infindável. Após comerem do fruto proibido, Adão e Eva tiveram consciência de que andavam nus, e esconderam-se ao notar a presença de Deus no jardim do Éden. Deus então os expulsou do paraíso e deu a eles roupas de pele animal. O aspecto do ser humano que quer se arriscar, que quer ir de um lugar que às vezes é estreito, pequeno, para um lugar mais amplo, esse é o lugar que eu chamo de alma no conceito do livro. Para escrever esse livro, você então usou histórias do Velho Testamento, escrituras antigas, parábolas de tradição judaica e que mais? Que outras teorias? Na verdade, quando eu quis escrever o livro, eu quis apresentar uma dimensão das tradições religiosas, do quanto elas promoviam esse lugar do ser humano buscar novos horizontes. Então eu vou buscar desde exemplos do Velho Testamento, como você tem a história clássica da saída do Egito, quando os hebreus são escravizados e têm que buscar uma nova possibilidade na sua vida. Sempre que a gente está acomodado, né, é uma forma de escravidão. Normalmente, os fundadores espirituais das religiões, eles são rompedores. Abraão sai da sua terra, sai da sua cultura e vai em direção a uma nova terra.
Jesus é um personagem contestador, ele é uma pessoa que vai e abraça, né, a causa da prostituta, do marginalizado, do pobre. A própria figura profética que ele tem é uma figura muito mais libertária. E aqui, minha preocupação no livro era mostrar isso, que tradição não é simplesmente cumprir o passado. A tradição, ela é criada inicialmente por alguém que vem com uma gana de conquistar novos territórios no sentido da alma, da espiritualidade. Levar o ser humano a um aperfeiçoamento maior, a um crescimento maior. Você acha que a mulher é transgressora por natureza? Ela é mais transgressora que o homem? O texto bíblico vem muito claramente esse lugar da mulher, porque é por Eva, né, que o homem é levado a provar do fruto lá que era proibido. Então, assim, a mulher tem assim, um sexto sentido em relação ao melhor caminho para as coisas darem certo, que é a grande preocupação dela. Né? Então, assim, em dado momento, o homem talvez fique muito mais prisioneiro da moral desse lugar e ele precise da mulher que vem com um aspecto intuitivo e diz assim, não, a gente não vai fazer isso que sempre fizemos, a gente vai por um outro caminho. Essas ideias, e essa ideia principalmente, fica muito bem apresentada na peça Alma e Moral, né, que a Clarice Nisquier fez a adaptação, interpreta, dirige. Que parte da peça você acha que traduz bem assim, o sentido de todo o livro? Eu acho que uma das coisas mais complicadas na vida da gente é o famoso assim, eu te avisei, eu falei. Né? E a gente sempre tem muito medo de buscar condições de mais qualidade na nossa vida. Então eu acho que a peça, e baseada no texto mesmo do livro, ela oferece isso. Eu vejo que as pessoas saem dali aliviadas por escolhas que fizeram, que podem ter dado certo ou errado, mas que faziam parte da vida, que não foi uma coisa, não foi um equívoco. O resultado pode não ter sido o esperado, mas o movimento foi de vida e legítimo de vida, e às vezes não tinha as pessoas atrás dizendo é isso mesmo, está certo, ou a moral, ou a lei, ou o que for. Então, a Alma e Moral está em cartaz desde 2006. Na peça, Clarice Nisquier resume as passagens mais importantes do livro de mesmo nome. Eu fui conversar com a atriz e diretora no cenário do espetáculo. A entrevista você assiste agora. Traidor é um, traído é outro. Obediência é uma coisa, desobediência é outra. Certo e errado, corpo e alma. Será que é tudo assim, preto no branco? Ou esses conceitos são menos óbvios do que parecem ser? A peça Alma e Moral, adaptada do livro de Newton Bonder com Clarice Nisquier, trata dessas questões com inteligência e paixão. Clarice, uma das ideias fortes do livro da peça é que não existe tradição sem traição. É um conceito bastante perturbador, não é? Mas também não existe traição sem tradição. O texto ele vai fazer com que a gente observe a dança da existência, vamos dizer assim, a dança da vida. A vida como um todo, ela tem uma dança. Frente, trás, esquerda, direita, né? Não é uma coisa assim. As tradições trazem o poder das instruções do passado. E as traições trazem o poder das instruções do futuro. Clarice, a peça é um encadeamento de ideias e conceitos e não tem propriamente uma dramaturgia, né, com a qual o ator está acostumado a trabalhar. Qual foi a maior dificuldade para você pôr em cena esse texto? Cortar. Depois da primeira leitura na casa do Newton, eu já saí sabendo que eu tinha que cortar ainda muita coisa, que estava muito longo. Então, eu acho que começou com 2 horas, depois foi para 1h40, agora ele tem 1h10 de texto, mais as repetições, eu acho que eu faço 1h20, 1h30, quando eu repito demais, quando pedem muitas repetições. Vamos falar dessas repetições. É uma coisa interessantíssima, que eu nunca tinha visto em teatro, numa peça, que é você dizer para o público que as pessoas podem pedir, né, para que seja repetido um texto, um trecho, né, desse texto. De onde veio essa ideia?
Então, eu estava em São Paulo fazendo uma leitura no Centro de Cultura Judaica. E aí eu li um trecho, me lembro direitinho, do filho. E aí eu acho que uma moça se comoveu e ela levantou o braço. Ela falou: Clarice, por favor, você pode repetir isso para mim? E no que eu repeti, eu senti uma emoção muito forte de repetir. Momento de saída de um filho de casa, mais do que uma traição, é uma casa que se expande para conter um lugar não estreito. Olha que coisa interessante que acontece. Quando eu repito diferente, porque não há repetição, na verdade, né? Depois, como as pessoas vão pedindo aleatoriamente, se cria uma poesia naquele dia que jamais será criada de novo. Isso cria para mim campos de entendimento. O homem trai para resgatar sua semente fora do aprisionamento quantitativo da monogamia. Nós traímos para resgatar a nossa semente fora do aprisionamento qualitativo da monogamia. A monogamia impõe sacrifícios a todos. Agora, a ideia da nudez em si, né? Eu tinha certeza que deveria haver uma nudez na peça, isso eu tinha certeza absoluta. Porque tem uma frase nesse livro que diz: não há nudez na natureza. E eu queria mostrar, vamos dizer assim, simbolicamente, claro que eu não estou achando que eu não estou nua, mas nesse lugar onde eu quero chegar, eu me desnudo para que eu chegue nesse lugar da natureza onde não há nudez. O ser humano se fez o mais nu e o mais vestido dos animais. E vestidos se veem nus o tempo inteiro. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida para continuar essa conversa com Clarice Nisquier e a peça A Alma Imoral. Espera um pouquinho só.